Olá, seja muito bem-vindo a mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E hoje a gente fala sobre a inserção dos direitos humanos no sistema educacional do Brasil. E quem apresenta o estudo pra gente é o doutor em Direito, João Batista de Campos Rocha. Pelo direito de educar-se em direitos humanos. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito, Razão e História da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de doutor. Orientadora, Maria Brochado Ferreira. E para debater esse assunto, recebemos aqui a doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Direitos Humanos, Alejandra Pascoal. E a doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Ana Tereza Reis da Silva. Obrigada, doutora Ana, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de debater um tema tão relevante, tão atual quanto esse. Obrigada. Obrigada, doutora Alejandra. É um prazer estar aqui para um tema tão necessário como a educação em direitos humanos. É verdade. Então vamos entender um pouco melhor esse assunto. Confira um rápido resumo da tese. Segundo o autor da pesquisa, a educação em direitos humanos sempre foi um direito esquecido, como uma ciência da educação capaz de transformar o convívio em sociedade. No Brasil, a matéria foi incluída nas diretrizes curriculares nacionais para ser implementada nos sistemas de ensino em todos os níveis escolares, mas não saiu do papel. Doutor João, agradeço também a sua presença aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui, tendo recebido esse convite, para debater, como disse a professora Alejandra, um tema tão urgente e tão necessário. E por quê? Já vamos então no problema, na raiz do problema. Por que tão urgente? O sistema educacional brasileiro levou algum tempo, né? As diretrizes curriculares nacionais só foram incluídas, né, no nosso sistema a partir de maio de 2012. Né? Foi uma das últimas diretrizes que vieram pós-diretriz das educações especiais, como a quilombola, como a indígena, como a educação do campo. Né? A última foi a educação em direitos humanos. E creio que por razões as mais diversas possíveis. Entendi. Hoje, na prática, então, para quem está em casa entender, os direitos humanos não são tratados como deveriam no sistema educacional do Brasil. É a forma como o MEC, ou como o sistema da educação brasileira vê os direitos humanos, por uma visão assim muito estreita. Eu diria assim, é questão de etnia, raça, sexualidade, educações especiais, preconceito e questão de igualdade. Ora, os direitos humanos não são só isso. Mas se você ler vários autores da educação, e aí eu tenho que me retratar perante o sistema educacional e as pessoas da educação, né, que a minha intenção é trazer uma crítica construpositiva ao sistema. Eu não sou um educador de ofício, portanto, eu venho trazer, né, umas luzes do ponto de vista do direito para a educação, para iluminar essas sombras que eu entendo que a educação não deixa a educação ver os direitos humanos como uma ciência na sua totalidade. E por que a curiosidade em estudar esse tema, doutor? A curiosidade de estudar o tema é porque sempre me incomodou essa forma míope, né, me perdoe a educação, de como se vê os direitos humanos. Os direitos humanos precisam ser amplificados, né? E se nós levarmos o ensino dos direitos humanos para a escola, nós vamos formar cidadãos melhores, cidadãos cônscios dos seus direitos. Né? Não adianta nada eu falar, né, de educações especiais, de educação de preconceito, de sexualidade, de etnia e raça, se eu não falo dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, dos direitos econômicos. Se eu não ensino para essas crianças a importância de participar, né, do sistema eleitoral, por exemplo, de conhecer a estrutura do Estado. Então, é importante que essas crianças conheçam. Um outro exemplo seria os direitos dos consumidores, que também faz parte dos direitos difusos. Né? Falar do direito ambiental, que a doutora Alejandra tanto estuda e tanto trabalha, né? Como uma forma de preservar o planeta como a nossa casa, como o nosso ambiente onde a gente mora. Então, eu penso que a ampliação dos direitos humanos de forma científica e não de forma voltada para questões de minorias, né, como as pessoas, de modo geral, vê os direitos humanos,
Popularmente também ele é ensinado e falado assim, né? Essa questão de defender as minorias. Então, quando se ouve em direitos humanos, a gente já pensa desses menos favorecidos, entre aspas. Infelizmente essa é a visão leiga, né, que o Brasil tem sobre os direitos humanos. Mas os direitos humanos em si é uma ciência. E uma ciência que tem hoje a ponta dos direitos, né, como a professora Alejandra trabalha hoje os direitos ambientais como uma forma que estaria até superior aos direitos humanos, como uma forma de preservação do planeta, né, como uma forma de que nós pudéssemos, né, ensinar essas nossas crianças a tratar o planeta como a nossa casa. A gente não suja a nossa casa. Como é que a gente vai pensar em sujar o nosso planeta? Então, isso é direitos humanos de uma forma ampla, de uma forma científica, né? Como, por exemplo, o direito do consumidor, né? O direito do respeito ao idoso, né? E tantos outros direitos difusos, né? Sem deixar de dizer dos direitos civis, políticos, né? Sociais, econômicos, enfim, toda uma gama de direitos que a educação, infelizmente, não vê e não trata. Não sei se por quais razões, mas creio que por situações assim de vinculação estreita com a educação. E para fazer essa análise, doutor, qual foi a metodologia usada? Nós fizemos uma pesquisa de campo com 11 alunas da Faculdade de Educação, da UFMG. Essas alunas eram bolsistas do PIBID, né, do Programa de Incentivo de Bolsas à Docência. Durante 2 anos, a gente ministrou um curso de direitos humanos para essas meninas, aplicamos um questionário antes do curso e aplicamos um dicionário pós-curso para avaliar quais foram os ganhos. E acompanhamos o trabalho delas como bolsistas em 2 escolas públicas de Belo Horizonte. Uma delas, uma escola tida como uma escola de ponta das escolas públicas, e uma outra, uma escola de periferia. A gente queria avaliar isso em 2 dimensões. E teve muita diferença, né? E teve muita diferença, com certeza. E a metodologia utilizada, né, para poder analisar esse questionário foi a análise de conteúdo. Nós partimos dessa análise de conteúdo para poder analisar e filtrar esses resultados e trazê-los para dentro da tese e demonstrar que, se nós ensinarmos isso nas licenciaturas, se nós levarmos o ensino dos direitos humanos para as licenciaturas, é possível você formar um professor cônscio da sua cidadania, tornar-se mais especialista nessa área dos direitos humanos e poder ensinar esses direitos humanos para os seus alunos. Porque a grande dificuldade hoje é que os professores, infelizmente, não têm nenhum conhecimento, né, e a pesquisa comprova isso, não tem nenhum conhecimento de direitos humanos. Quando muito, ouviu falar uma coisa ou outra por notícia de rádio ou de TV. Bem superficial. Muito superficial. Tá certo. Você também usou alguns livros, né, doutor João? Indicou alguns para a gente que te ajudaram a escrever essa tese. Vamos conferir então agora quais são. Os 7 saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin. Editora, Instituto Piaget. Gramática do Tempo, de Boaventura de Souza Santos. Editora, Cortez. Saberes globais e saberes locais, o olhar transdisciplinar. Edgar Morin e Marcos Terena. Editora, Garamond. Doutor João, então agora que a gente já entendeu um pouco melhor esse assunto, fica à vontade para apresentar o resto da sua tese para a gente e explicar aí qual foi o resultado entre essas 2 escolas que serviram como experimento para o seu trabalho. Bom, conforme os livros que eu indiquei, os pilares da minha tese foram a dialética do esclarecimento, de Adorno, porque esclarecer é importante, levar o conhecimento às pessoas é importante, a teoria da complexidade de Edgar Morin, porque a educação, a partir do momento que ela encarna o direito em si, ela é complexa, mais ainda, ela se complexifica mais ainda, e nós trabalhamos também a teoria diatópica, a hermenêutica diatópica de Boaventura de Souza, né, que consiste em que é preciso que nós vejamos esses direitos a partir do local onde as pessoas estão inseridas. E daí te falo das escolas. Né? Quando nós trabalhamos a escola de ponta, essa escola rendeu muito mais, porque nós tínhamos professores melhores capacitados e que entendeu a nossa proposta de uma maneira muito mais aberta. E os alunos também são alunos assim, mais esclarecidos e participaram de forma efetiva, né, na formação do Código de Convivência, que é uma outra
que é uma outra vertente da tese que nós levamos a diretriz 2.6 do MEC, que orienta as escolas a preparar os seus próprios currículos, os seus próprios regimentos internos, os seus programas político-pedagógicos, né? E na outra escola nós tivemos uma dificuldade imensa de inserção, não só para colocar o tema, para colocar o assunto, uma resistência da própria diretora com relação ao tema, mas, enfim, todas caminharam bem, né? E não chegamos a concluir o trabalho na escola da periferia, não houve tempo, mas na escola, na primeira escola, nós chegamos a levar esse código de convivência como um dos elementos para a introdução dos direitos humanos a ser pendurado nos quadros das escolas para que os alunos pudessem consultar os seus direitos, né, que eles mesmos escreveram. Eu penso que a forma com que nós trabalhamos de aproveitar os próprios alunos, o interesse dos alunos pelo tema, participando inclusive da semana, né, de estudos dos direitos humanos em ambas as escolas, ajudou muito em palestras que fiz, em palestras que ministrei, ajudou muito tanto os docentes como os discentes a compreender a dimensão dos direitos humanos na proposta que a gente formula aqui, que é de, primeiro, educar o educador, para que esse educador possa, a partir do conhecimento dos direitos humanos, ele ter consciência de que ele precisa levar essa educação para os seus educandos. Tá certo, doutor João. A gente fala mais sobre esse assunto no próximo bloco. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo. Daqui a pouco tem debate. Não saia daí. O Academia está de volta, hoje falando sobre os direitos humanos e a inserção dessa matéria no sistema educacional no Brasil. Para indagar o João agora, eu passo a palavra então para as debatedoras, doutora Alejandra e doutora Ana. Por gentileza. Então, é um tema tão necessário e urgente que é levar direitos humanos às escolas. O que eu me perguntava, minha experiência é na universidade, dando cursos de direitos humanos, mas a minha pergunta e o grande desafio seria como passar direitos humanos aos alunos e também aos educadores. Queria saber, a partir da sua experiência prática para fazer a pesquisa, porque tem algo muito particular, o ensino de direitos humanos, que é a forma como se passa, para que não fique só uma coisa chata, sem graça para os alunos, que não tem a ver com sua vida. Queria saber como. Bem, professora Alejandra, o MEC edita muitos normativos e tem editado muitos normativos sobre a educação em direitos humanos. E esses normativos, como ele tem a forma de recomendação, não é uma determinação, é diferente, né? Porque passa a ser uma recomendação e a recomendação, as IES, o sistema de ensino, de um modo geral, não cumpre. Né? E não cumpre porque não quer cumprir, porque está desobedecendo à nossa autoridade maior, mas não cumpre porque não tem condição de cumprir. Então, penso que, além dessa crítica que eu faço a essa falta de densidade normativa dos normativos do MEC, nessa porosidade da lei, que é lei, mas não se cumpre, né? Eu também sugiro, né, e trago a sugestão para o trabalho, de que isso precisa ser inserido no currículo de forma determinante, né? E trazendo isso para o currículo, inserindo isso como matéria selecionada, né, na instituição superior, especialmente nas docências, nós teremos, então, plenos poderes e capacidade de formar esse professor que vai trabalhar lá na base, né, do ensino fundamental. Creio que as IES, quando enfrentar esse assunto, porque o currículo é um território também disputadíssimo dentro das próprias IES, a senhora tem conhecimento disso, mas se houver um espaço dentro do currículo para que os direitos humanos possam entrar como uma disciplina selecionada, é possível sim a gente formar professores, né, na educação superior, em primeiro lugar, para depois nós levarmos ela para o ensino fundamental. Não pode ser o inverso, querer formar do ensino fundamental para o ensino superior, como até, aliás, propôs a ONU, né? A ONU, o Programa de Educação em Direitos Humanos da ONU, fez o contrário. Aplicou-se primeiro na base do ensino fundamental para levar para a instituição superior, e isso acabou não dando o resultado esperado. Por que não dá certo, doutor? Uma curiosidade.
Porque quem é que vai ensinar lá no ensino fundamental? É o professor que não tem o conhecimento. É o professor que não teve a disciplina ensinada para ele. Ele conhece os direitos humanos do que ele vê, como o direito achado na rua, o direito visto no jornal, na televisão. Tá certo. Doutora Ana, por gentileza. Bom, eu gostaria de parabenizar o João Batista pelo trabalho, pela dedicação a um tema de fato urgente e necessário. Eu, na verdade, eu li seu trabalho com muito entusiasmo, com muito interesse. Ele me provocou uma porção de inquietações e eu gostaria de compartilhar contigo, de fazer algumas provocações nesse sentido, né? A primeira questão que eu diria é que o refinamento que nós experimentamos dos direitos humanos, no campo dos direitos humanos, é resultado da luta dos movimentos sociais, é resultado da luta das minorias por direitos. E o sistemático reconhecimento dessas categorias, desses segmentos sociais como sujeitos de direitos, é resultado dessa luta cotidiana, né? Então, me parece um pouco, talvez, equivocado pensar que quando se estabelece os direitos humanos como direitos que se devem reconhecer determinados sujeitos que tiveram historicamente seus direitos negados ou foram invisibilizados ou sofreram qualquer tipo de injustiça ou tratamento desigual em função da sua particularidade, a gente nega esse processo histórico que nos trouxe até esse momento. Então, se hoje nós estamos num debate sofisticado sobre direitos humanos, é porque essas pessoas tiveram na linha de frente, lutando e reivindicando o reconhecimento desses direitos. Então, como é que a gente retira esses sujeitos do debate e a tua análise é uma análise que sugere que isso politiza, de certa forma, né, o campo do direito. E eu não entendo o campo do direito, sobretudo da educação e direitos humanos, que não seja um campo politizado. Porque assim como o currículo, o direito é um campo em disputa. Existem forças, segmentos que disputam essa arena, vamos dizer assim, política, né? Eu entendo perfeitamente a sua colocação e não deixo de reconhecer em momento algum, né, todo o esforço que foi feito até agora pelas nossas autoridades, né, pelos movimentos sociais que sempre lutam pela inclusão, né, dos seus direitos na temática social, mas não é por aí que eu vejo a discussão, né? Se nós caminhamos até aqui, dando voz e vez a essas organizações, né, nós também tratamos de estigmatizar os direitos humanos. Se, por um lado, se deu voz e vez a esses excluídos, nós também não cuidamos de trazê-los para dentro do currículo, para dentro da IES, para dentro da escola para ser ensinado. É louvável a luta, é louvável os movimentos, eles são necessários ao desenvolvimento dos direitos humanos, mas a autoridade da educação no Brasil, e quando eu digo autoridade da educação no Brasil, eu falo do MEC, precisa de assumir isso com determinação. Porque não adianta dizer que as diretrizes curriculares para a educação dos direitos humanos fica a cargo do sistema de ensino, o sistema de ensino não tem como fazer isso. É preciso que nós politizemos, sim, né, a inclusão dos direitos humanos dentro do currículo e aí a fazer escolhas. Né? Em 2012, quando discutíamos num debate em Belo Horizonte, uma professora da Paraíba me disse uma situação que eu achei muito interessante. Falou assim, por que não incluir os direitos humanos, por exemplo, e tirar mais a cadeira da educação? Tem história da educação na minha Universidade Federal da Paraíba. Tem história da educação 1, 2, 3, 4 e 5. Será que a história da educação, né, sem querer nenhum demérito para ela, mas será que a história da educação, que é de 45 para cá, quer dizer, uma história novíssima, precisa de tantos quadros? Quer dizer, nós poderíamos discutir esse currículo de modo que nós pudéssemos trazer os direitos humanos para a inclusão. Eu acho que a universidade, nem a autoridade do MEC, se deu conta dessa pendência. Os movimentos sociais caminharam a passos largos no sentido de buscar a inclusão dessas minorias. Mas como elas caminharam a passos mais largos do que a autoridade, o que aconteceu? Os direitos humanos ficaram estigmatizados e a sociedade não entendeu esse recado. Então, é preciso que o sistema de ensino, as IES, sobretudo, as instituições de ensino superior, e a autoridade nossa, o MEC, assuma de forma pontuada, de forma contundente, incisiva, a inserção dos direitos humanos, de fato,
nos currículos e que possa levar isso para as licenciaturas e formar professores em direitos humanos, como uma ciência. Perfeito. A pergunta é, quem forma o educador? Quem vai formar esse professor? Eu, como professora, né, e doutora em Direito, especialista em Direitos Humanos, eu me pergunto isso, quem vai formar aquele educador? Boa questão. É uma questão complicada, professora Alejandra, Sim. mas eu creio que ela é muito mais singela do que eu contratar um especialista, né, para ir dar direitos humanos lá na base do ensino fundamental para cada escola. São centenas de milhares de escolas que nós temos pelo Brasil afora. Sim. Né? E eu contratar um professor especialista em Direito para ir dar aula na faculdade de Geografia ou na faculdade de Letras, é muito mais barato e custa muito menos do que eu contratar um especialista para cada escola. A partir do momento que se toma a vontade decidida de inserir as diretrizes curriculares nacionais para a educação e direitos humanos no currículo e a cargo das IES, essa contratação é muito menos custosa, ela é muito menos difícil do que fazer a contratação para as escolas de um modo geral. Seria mais viável. Seria mais viável e de um custo muito menor. A segunda coisa que eu gostaria, a segunda provocação que eu gostaria de apresentar, se você me permite, é a respeito da conclusão que você chega de que os professores, e é uma conclusão categórica, né, e universalizante, de que os professores não são capacitados para discutir direitos humanos e a escola não tem feito nada a respeito disso. Eu não acredito que uma pesquisa local seja capaz de generalizar um dado como esse, né? Eu, como professora que trabalho com escola, que oriento estágio, percebo uma série de trabalhos muito interessantes, muito consistentes. Então, quando a gente fala em educação e direitos humanos, a gente está falando do direito a ser diferente. Então, a gente jamais poderia partir do pressuposto de que uma educação de direitos humanos pode tratar na universalidade esses sujeitos, se não tratando nas suas particularidades o direito à sua diferença. Eu agradeço a sua intervenção, professora, e com certeza pensarei no assunto, mas tenho a seguinte resposta para debater com você. Não foi à toa que eu fui buscar Boaventura de Souza para tratar, né, a questão local. Né? Eu mesmo participei de pelo menos 3 projetos de extensão em que nós levamos para cidades do norte de Minas, Itaubim, Teoflotone, também Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, onde a gente levou uma formação em direitos humanos. O projeto consistia em uma formação em direitos humanos, onde a gente levou cerca de 80 horas de curso para professores locais, professores do ensino fundamental, com aquela experiência do MEC, aquele desejo do MEC da gente formar professores multiplicadores. E a gente chega e encanta os professores com o tema. E os professores ficam alvoroçados, porque o tema é instigante. E depois a gente sai dali e vê que aquilo não tem continuidade, exatamente pela falta de oportunidade. O professor já está sobrecarregado com tanta matéria que ele já tem para dar, com tantos afazeres que ele tem na sala de aula, e ele não tem tempo de cuidar desse olhar. E aí, eu também não deixo de reconhecer, né, o trabalho que o MEC vem fazendo, né, de trabalhar, né, nessa vertente. Só que esse trabalho ele é mínimo. Ele não é um trabalho contundente. Né? Eu, quando proponho um trabalho contundente, eu não esqueço de verificar, né, essas condições, né, locais, de olhar as pessoas, enquanto seres diferentes e que têm o respeito a essa diferença. Não, eu quero trabalhar isso como uma ciência e que possa, enquanto tal, visualizar as pessoas tais quais elas são, a partir dos seus locais de convivência e de vivência. Eu não deixo de reconhecer o trabalho que vem sendo feito, e tem muitas pessoas trabalhando nisso, né? A educação me encanta, né, quando chega nessa área, mas o viés é estreito, né? O viés fica nesse mínimo de etnia, raça, gênero, sexualidade, né, desigualdade, preconceito e escolas especiais. Acho que a visão de direito, falando que direito não trabalha em outras áreas, é uma visão que alguns professores têm, mas é muito ultrapassada. Então, hoje em dia, a gente trabalha direito como ciência, numa perspectiva transdisciplinar. E queria, novamente, parabenizar o doutor João Batista por estar fazendo esse trabalho, porque quanto mais pessoas entrem
com direitos humanos, trabalhando na diversidade de opiniões, mais rico vai ser mais rica vai ser a formação desses estudantes, desses jovens. Verdade. Bom, e com esse debate a gente encerra então o programa. Agradeço ao Dr. João pela presença. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer as professoras que estiveram aqui a debater com a gente esse assunto, agradecer à nossa produtora Cássia Lagares pelo convite e dizer que nós da UFMG ficamos muito felizes com esse convite de poder estar aqui debatendo e mostrando o que a gente está pesquisando lá nas terras das Alterosas. Tá certo. Agradeço também a doutora Ana. Eu agradeço enormemente, parabenizo a TV Justiça por esse trabalho importantíssimo que vocês fazem. A gente é que e agradece. fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Alejandra. Saio daqui mais satisfeita porque este debate, mais do que fechar, dar conclusões, abre para muitíssimos mais debates e desafios. É verdade. Quanto Obrigada. mais se fala, mais a gente amadurece a ideia, não é mesmo? Bom, e você aí de casa também pode apresentar a sua tese ou a sua dissertação aqui no programa. Se interessou, mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vai ver aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.